Boa noite aos telespectadores, aos nossos internautas que nos acompanham. Iniciando mais um programa, mais um episódio, hoje é o 18º, se não me falha a memória, da Maçonaria e a Humanidade. A Maçonaria e a Humanidade. Sempre com aquela intenção de mostrar o que é a maçonaria para desmistificar muito mal entendido a respeito dessa ordem. E nós estamos sob o patrocínio das pizzas de Nápoles. É delivery, só encomendar e olha, eu vou avisar vocês que a borda recheada é sensacional. Bem, pessoal, nós vamos conversar hoje um pouco, me pediram inclusive, muitos telespectadores que nos acompanham esses episódios. Alguns disseram que entraram numa fria, assim, tipo um golpe, né? Porque proporam para eles entrar na maçonaria pela internet. E aí cobraram, o cara mandou dinheiro, foi indo e acabou que não tinha nada a ver com maçonaria, embora se apresentavam como maçons. Então nós temos que ter esse cuidado. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o que precisa e como se entra para a maçonaria, de que forma que não é pela internet. Existe maus maçons? Existe. Né? A maçonaria é quase perfeita, porque perfeição é Deus. Mas a maçonaria é quase perfeita, é uma entidade que tem Ministério Público, tem Poder Judiciário, tem Legislativo, né? É como se fosse uma república, né? Ela é bem organizada. Então, mas o ser humano, o maçom é ser humano. O ser humano pode falhar como qualquer um de nós, qualquer um ser humano. Só que existe maçons que não deveriam ser maçons, e aqueles que se dizem e não são. Outros, vocês vão entender durante o programa, outros acreditam que são, na verdade, e não são reconhecidos como maçom, porque não são regulares. Né? Nós vamos chegar lá. Vamos começar com o Dr. Roberto. Né? Dr. Roberto. Dr. Roberto. Satisfação aqui, boa noite. Isso, boa noite. Antes de mais nada, boa noite aos nossos telespectadores. E essa mesa tão glamurosa. Boa noite aos irmãos, irmão Florencio, irmão Roberto. Né? E principalmente aos nossos telespectadores, dentro do possível e dentro do nosso conhecimento, tentaremos esclarecer as dúvidas de todos. Dá para pedir a pizza agora, quando termina o programa, chega quentinha e já aproveita. Não tem problema, aproveita e fica saboreando de nada. Então, Roberto, assim, vamos começar primeiro explicando assim, para as pessoas que não tem como ser maçom, entrar para a maçonaria via internet, via correspondência, enfim. De que forma se consegue, de que forma a pessoa pode tentar, se ela tem interesse em ser maçom? Boa noite. É uma pergunta muito importante, até porque assim suscita muitas dúvidas, né? E infelizmente a gente está vivendo um momento onde as pessoas literalmente se aproveitam muitas vezes da ingenuidade para extorquir, né? Infelizmente é isso que acontece, usando o nome da ordem. Em primeiro lugar, ser maçom é ser pensado dentro da sociedade por um maçom regular, uma pessoa que já esteja há bom tempo dentro da maçonaria, tem que ter um grau já para poder apresentar essa pessoa que está sendo convidada, né? E geralmente é feito um contato direto, então não é através de site, não é através de aplicativo, não é através de telegrama, é um contato bastante informal, tanto é que tem casos de pessoas que convivem uma vida inteira e não sabem que aquela determinada outra pessoa é maçom. Sim. Está lá a descrição da forma como conduz. Então, quando a pessoa é convidada, né, esse nome é levado a um pleito, né, onde é feito todo um filtro natural daquela pessoa, né, praticamente o nome dela circula o Brasil inteiro, né, né, e são feitas várias avaliações que no termo nosso técnico se chama sindicâncias, onde é apurada se as pessoas têm bons antecedentes, se são pessoas de boa linhagem, de caráter íntegro, pessoas que possam. Então, esse filtro natural que é para a pessoa ter o acesso à maçonaria não é uma coisa assim tão fácil de ser acessada para as pessoas acharem que, né, é através de meios eletrônicos. Se a pessoa tem interesse, a melhor forma que tem é se aproximar de um maçom regular, uma pessoa que já tenha a vivência, que esteja membro regular ativo dentro da ordem, que tenha o reconhecimento dentro dos irmãos, para poder, a partir dali, começar um processo, que é um pouco, vamos dizer assim,
demorado, mas ele é muito criterioso, né? Não é hoje você faz, amanhã você está dentro. Ah, não, às vezes pode levar até mais de meses. Mais de meses ou mais meses, até porque existem várias fases, né, onde depois é feito processos de votação, de aprovação, não. Então, a maçonaria ela tem na sua história secular, né, vários que a gente chama de landmarks, que são dogmas, que na tradução básica, assim, utilizando o cristianismo, seria como se fossem os 10 mandamentos do cristianismo. Ela também tem os seus princípios e leis, né, da qual ela segue de uma maneira bastante rígida e faz com que os irmãos, para poderem estarem membros regulares dentro da ordem, sigam esses preceitos que são de manutenção da integridade do conceito. Então, não cair na conversa fácil, né? Claro que muitas vezes a pessoa cai na malha do charlatanismo, da pessoa que conversa fácil. Né? Na dúvida, quando a coisa é muito fácil e muito estranha, procure um conhecido, tente achar um amigo, um conhecido que seja maçom ou que conheça algum maçom. Né? Apesar da gente não ser mais secretos, não somos discretos, a pessoa vai ter uma orientação mais adequada, né? Justamente, e não pague nada, não deposite, não se envolva nas questões de aquisição, de troca de bens, favores, coisas assim, que isso não procede. Não procede. Inclusive, como disse o Roberto, para entrar na maçonaria precisa ser apresentado, no mínimo, por um mestre maçom. Mestre maçom tem que ser apresentado, certo? Vai preencher uma ficha com vários dados, vai já encaminhar documentos como folha corrida da Polícia Federal, Polícia Civil. É uma série de documentos que precisam, né? Então não é assim no rito. Claro que se a pessoa não conhece nenhum maçom, não tem conhecimento, ela tem um recurso. Ela pode entrar num site oficial da ordem, né? E lá vai estar uma indicação que ela pode pedir, ter interesse e mandar um enviar. Porque aí esse site, essa ordem, onde ela se inscreveu, esse site, vai mandar para ela vai dizer o endereço, vai recomendar um maçom que procure ela. Então não tem como a não ser um convite pessoalmente. Né? Levando em conta, inclusive, que a esposa do maçom, a companheira, enfim, tem que concordar também. Vai haver uma entrevista pessoal na residência dele, ou ele com a esposa dele junto, né? Porque vão perceber, os maçons que vão conversar com ele, vão perceber se ela apoia ou não o marido. Isso é um detalhe importante. Importantíssimo. Né? Então é para ver que uma mulher tem o seu valor. Do candidato, do preposto convidado, parte também da aprovação da companheira, da companheira. Né? Até porque são elos dentro do processo. A mulher, até então, ela não tem o seu acesso na ordem como regular, mas ela é extremamente importante dentro do conceito da família maçônica. Né? A mulher ela é valorizada por demais dentro da ordem. Até porque ela não entra se ela não concordar. Se ela mostrar algum receio, ela não precisa nem dizer não, porque às vezes o marido pode, né, insistir para ela, não, tu diz sim, porque eu quero. Não, normalmente vai 2 ou 3 mestres maçom conversar com eles, um vai observar muito ela e vai ter a psicologia tranquila de saber se ela está concordando ou não pela fisionomia, por uma série de coisas. E aí ele não vai passar nem saber muito não, né? As perguntas também, né? Se alguém tiver interesse em dar uma pesquisada a nível de internet, ou meio eletrônico, procure sempre o Grande Oriente do Brasil, os Grande Orientes estaduais, que são o nosso, é o GORGS, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, temos também o Grande Oriente de Santa Catarina, mas sempre o Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente dos estados e as grandes lojas do Brasil. São as 3 potências do banco. Então, dentro desses, pode dar uma olhada, né? As outras não são regulares, as que não são vinculadas. Pegando o gancho do irmão Mariotti, só para deixar esclarecido, né, que essas grandes potências são como se fossem a matriz das repúblicas, da qual os estados têm as suas seccionais regionais. Né? Por exemplo, o Grande Oriente do Brasil, aí tem o Grande Oriente do Paraná, o Grande Oriente do Rio de Janeiro, o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, da qual prestam satisfação e todos os preceitos. Assim como muitas vezes, acho que o pessoal, quem já teve a oportunidade de participar de algum evento, sessão magna branca, enfim, muitas vezes vai notar que às vezes até as cores dos ornamentos mudam, né? Porque dependendo da origem do Oriente, ou até mesmo do rito que aquele Oriente preconiza e segue,
mudam as cores, mudam as ornamentações dos templos, das coisas, é bem interessante. Mas lembrando que sempre são irmãos, independente da potência, em qualquer parte do mundo. Isso é importante. É verdade. Eu vou aproveitar aqui só para mostrar para as pessoas um pouquinho assim, rapidinho, para vocês terem uma ideia assim, que se a maçonaria fosse ruim, fosse satânica, algumas pessoas conhecidas publicamente não seriam maçons. Por exemplo, Barão do Mauá, Barão do Rio Branco, Basílico da Gama, Benjamin Constant, Bento Gonçalves, Casimiro de Abreu, Carlos Gomes, Castro Alves, Teodoro da Fonseca. Muitos já conhecem isso pela história, pelo colégio mesmo, né? Dom Pedro, José Bonifácio, Fernando Peixoto, Frei Caneca, General Osório, Gonçalves Ledo, Hipólito da Costa, João Batista Figueiredo, Joaquim Nabuco, José de Alencar, José do Patrocínio, Lamartine Babo, enfim, algum deles, mas tem centenas, né? Entende? Assim, por exemplo, Estados Unidos, né? Independente dos Estados Unidos, como a do Brasil, foi feito dentro de uma loja maçônica, foi acertada dentro de uma loja maçônica. Né? O presidente Roosevelt era maçom e outros presidentes dos Estados Unidos, Franklin. In God we trust. Deus nós confiamos. José Garibaldi, maçom, eu não sei se cheguei a ler, mas enfim. Mas é isso, só para você ter uma ideia, essas pessoas, pelo que já fizeram, né, dentro da humanidade, como se diz, né, no nosso país, então não seriam do mal, senão né? Mas isso é importante. Detalhe, de novo, deixa eu frisar, eles falam em do mal. Não existe dentro da maçonaria esse negócio de do mal. Uma lenda que a população criou às voltas para mistificar a maçonaria mais um pouco. Não existe. A maçonaria tu tem que acreditar em Deus, ponto. A partir daí tu pode ter qualquer religião que tu idolatra, que tu seja, mas desde que tu creia em Deus, né? Então a partir dali a gente faz as nossas sessões. Outra coisa, a sessão. Ele falou em sessão que não é aceita é satanismo. A única que não é aceita é satanismo, porque não é Deus, né? Não é Deus. O ateu não é aceito. Falou em Magna Branca antes, para quem não entende, para quem não sabe, né? As reuniões sempre são feitas fechadas da loja, porque existe todo um ritualismo a cumprir, né? E as máquinas brancas, eles são reuniões que a gente faz abertas ao público, né? Cite algumas aí para nós, por aí. Dia das Mães, por exemplo, né? Semana Farroupilha, essas atividades, né? Atividades são sessões, reuniões que se fazem aberta ao público, ou seja, o maçom leva os seus familiares, seus amigos, pode participar. Antes que alguém diga, falou sessão Magna Branca, Magna Branca. Magna Branca é sinal de que é aberta ao público, né? Familiar, vamos dizer assim, tu leva até os amigos lá, pode levar até os amigos, né, para assistir uma sessão, para participar, e é muito lindo, são muito bonitas, é verdade. Muito bonitas, né? Mas vamos pegar um pouquinho assim, também disseram assim, como a gente falou, tem mau maçom, bom maçom, mas vamos falar um pouquinho de maçom irregular, por exemplo. Tem maçom que acredita que ele é regular, que ele vai ser reconhecido, né, e não vai ser, por quê? Porque foi enganado de uma certa forma, né? Tem pessoas que pensam que entrar para a maçonaria tem que ser poderoso, rico. Não, tem que ser de caráter, tem que ser íntegro, ter caráter. Exatamente. Né? Não importa se tu é pobre, tem que ser um ser humano com caráter, um ser humano com sentimentos, um ser humano que procura evoluir, melhorar a própria sociedade, o ambiente onde ele está. De boa índole. De boa índole, né? Livres de bons costumes. Costumes. São homens livres de bons costumes, que se diz, né? Então, isso é importante, porque às vezes o maçom entra para a maçonaria, por mais que seja selecionado, enfim, daqui a pouco ele acha que onde que ele está pensando em vai ter poder em melhorar a vida dele, né, de uma outra forma, financeiramente, enfim. E ele vê que a maçonaria não é bem isso, a maçonaria é evolução do ser humano. Claro que um maçom, né, vai ajudar um irmão ajuda um irmão. Então, se ele merecer, ele vai receber a ajuda de outro irmão. Não tem dúvida, mas como isso ajudaria até um que não é maçom? Não tem problema, né? Agora, ele sai da maçonaria, né, e abre uma loja maçônica.
porque ele tem conhecimento, ele foi, vamos dizer, mestre maçom, só que não era do gosto dele. E aí, muitas vezes, o perfil dele não é legal, porque o que ele faz? Ele abre e começa a angariar pessoas para entrar na maçonaria, faz ritualística para entrar, tudo como se fosse maçom, e a pessoa sai dali acreditando ser maçom. Mas ela saiu daqui, foi para um outro lugar qualquer, onde não tem como. E não existe, pessoal, como enganar um maçom regular. Não tem como. Não vamos explicar como se faz isso, mas existem meios que trocam de tempo em tempo, né? E é universal. Então, se ele não for maçom regular, ele não vai saber, não vai ter condições, não vai passar no teste. E o que é um maçom regular? E o que não é irregular? Digamos assim, né? Tem maçom regular, né, que é aceito pela que é associado ou que é ligado a uma loja maçônica de fé, regular. Né? Reconhecida na sua potência. Exatamente, uma das 3 potências que a gente talvez estava falando antes. E mais que isso, o maçom regular ele tem o seu tema de casa, né? Tem. E existem cursos de fundamentação maçônica, universidades de filosofia maçônica, cursos de pós-graduação, ou seja, para o maçom manter dentro da sua regularidade, ele tem que manter uma frequência de sessões ao longo do ano, porque é justamente a partir daquela frequência, daquela assiduidade, que ele vai colher os frutos do conhecimento, do estudo, do aprimoramento que é trabalhado na loja e que é o objetivo maior das lojas e do maçom, né? Tem maçons que fazem a sua peregrinação, fazem a sua formação, viram maçons, são irmãos, são reconhecidos maçons, mas se afastam da atividade, né? São considerados adormecidos, né? Mas é justamente porque eles não conseguiram dentro da sua organização. Que é um compromisso, né? Exatamente, dentro da sua organização pessoal, de manter a regularidade. Que é uma necessidade, porque a loja ela precisa ir aprimorando, é um processo de geração em geração que vai se renovando com o conhecimento e com a captação de novos irmãos. Exatamente, né? A gente sempre faz isso, objetivando a melhoria sempre do ser humano dentro da maçonaria, né? E tende sempre por isso as reuniões seguidas, tem todo um rito a ser cumprido em cada reunião e uma instrução obrigatória que a gente tem que fazer toda semana. Então a gente todos sempre, aliás eu procuro diariamente colocar ali uma instruçãozinha para a gente dar uma lida pequena, mas de consistência, para que a gente vá sempre se aprimorando, conhecendo, aprendendo mais alguma coisa. Sempre se tem alguma coisa para aprender. Na mais humilde situação que seja, sempre se aprende alguma coisa. Se a gente não tem nada a aprender sobre um determinado assunto, a gente tem a instruir. Então, passa aos irmãos. Aquela velha encíclica, quanto mais eu estudo, menos eu sei, né? Exatamente. Né? Com certeza, né? Quanto mais se estuda, mais a gente vê que precisa estudar mais. Tem muito que estudar, né? Como eu digo, eu acho que conhecimento é uma coisa quase que infinita, né? É verdade. O universo está aí, viu? Então é uma coisa quase que infinita, né? Limite. Então, isso aí é muito importante, né? Mas vamos falar também assim, por exemplo, a idade mínima para entrar na maçonaria. São 21 anos, né? Tem que ser maior, tem que ter maioridade, né? 21 anos tem que ter, antes disso. E aí eu lhe pergunto, qual é o melhor momento para se entrar na maçonaria? O melhor momento é o melhor momento de cada um. De cada um, Porque tem pessoas que chegam aos 21 anos, quando se tornam elegíveis ao convite, né? Mas também tem pessoas que estão já na terceira idade, na quarta idade. Sim. Isso é a idade mínima, a máxima não tem. Exatamente, e que conseguem ter dentro da sua organização pessoal tempo até para se dedicar a estudar, a participar das coisas. Eu até diria uma pessoa que não tem muita disponibilidade, que não vai conseguir ter assiduidade. Eu até diria isso, justamente assim. Tem dificuldade de aproveitar, né? A pessoa mais madura, né? Porque muito nova, jovem, ele acaba não conseguindo se manter dentro da maçonaria. Primeiro, ele está tentando fazer carreira lá fora, é uma série de coisas. Trabalho, estuda, né? E aí, família. Então ele precisa ter aquela regularidade, como
disse os irmãos aqui, aquela regularidade de frequentar a loja, para poder, né? E a maturidade faz com que isso, né? Então ele vai assumir, porque para assumir ser maçom tem que pensar bastante, refletir bastante, é uma responsabilidade, né? Eu gostaria de tocar num assunto aqui, só para a pessoa entender, quando o senhor falou, né? Ele falou sobre não entrar para a maçonaria, não ser aceito se a esposa, a companheira não aceitar, não concordar, né? É para ver como é valorizada realmente a mulher, recebe o valor que ela tem, né? Então não é porque ela não entra para a maçonaria que ela não tem seu valor. E digo mais, por exemplo, filho de maçom, ele até os 21, a maçonaria consegue proteger da forma mais forte. Se estiver viajando para outro país, não importa, ele é filho do maçom, ele vai ser sobrinho, tá? Sobrinho, lá no país que ele estiver. A filha de maçom recebe uma proteção para o resto da vida, mesmo ela pode ter 24, 30, pode ser casada, a mulher, filha de maçom, vai ser sempre protegida pela organização, sempre assumida em qualquer fase da vida dela, em qualquer lugar do país. Existe a ordem de Molèse, né? Sim. A ordem de Molèse é justamente dos sobrinhos e das sobrinhas. Das sobrinhas. Né? Que teriam um acompanhamento pelos maçons. Demolei as escravas. Né? Exatamente. Então, onde justamente já dá um princípio de orientação a esses jovens, né? Que vai até os 21 anos para os maçons. Isso é bacana, dando um complemento uma importante, porque se um outro maçom é meu irmão, é óbvio que a filha dele é minha sobrinha, que a esposa dele é minha cunhada. Exatamente. Né? É tratada como tal, realmente como cunhada, a esposa de um irmão maçom. E os filhos, claro, são sobrinhos, né? Sobrinhos, né? Então, isso é importante. Daí a referência sempre. E porque, então, o maçom é considerado a maçonaria em si, a ordem, todos os maçons são considerados entre si irmãos. E é uma das finalidades de não aceitar um candidato se a esposa, a companheira não concordar, porque a maçonaria nunca vai querer colocar uma pedrinha que se quer no relacionamento, de maneira nenhuma, né? Pelo contrário, vai fazer com que a pessoa evolua, que o ser humano evolui cada vez e comece pela sua casa, pela sua residência, sua cidade, depois vai indo e vai mudando, de certa forma, a própria sociedade. Mas começa em casa, né? Então o próprio marido que é maçom, ele vai evoluindo, vai vendo que, né, muitas vezes vai melhorar mesmo como ser humano dentro de casa, como pai, como esposo, pode ter certeza disso, né? Então a maçonaria não quer de maneira nenhuma criar atrito entre famílias, porque ela é uma família no modo geral. Não quer, por isso que ela não aceita se a mulher não concordar, se ela não membro da família não concordar. Isso é bem importante, né? As mulheres saberem, né, como elas são, né, consideradas dentro da maçonaria. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o perfil do maçom, perfil do candidato. Bom caráter, tá, mas o comportamento dele em termos de sociedade, tudo, quem gostaria de... Em princípio seria uma referência, né? A gente procura pensar as pessoas de boa índole, né? Que tenham condições de acompanhar e que tenham vontade e até necessidade de aprender um pouco mais sobre a vida e sobre a maçonaria, enfim, né? Então a gente, em cuidando dessas pessoas, temos amigos conhecidos, né? Ou alguém olha, fulano, dá uma olhada lá naquele rapaz ou naquele senhor, tá? E a gente verifica, faz todo o levantamento, vê se ele está ok, pinça ele então dentro da sociedade, leva ele lá, vê se ele quer, depois de consultada a esposa, vê se a família está de acordo, então encaminha ele para que seja iniciado o maçom, né? O maçom por si só, ele tem que ter uma boa índole, né? Um caráter indiscutível, ser um patriota, muito mais, a maçonaria valoriza demais a pátria, a família, então ser reconhecidamente uma pessoa que valorize a sua pátria, a sua terra, o seu país é um contexto, uma pessoa que seja humilde, bondosa, de bom coração, desprendida, humilde, que possa, né,
ter espírito fraterno, de colaboração, de abnegação, de solidariedade, né? São princípios bem simples, quer dizer, não são simples, difíceis de se ter, mas são muito fáceis de ver porque é um filtro bastante rígido. Nós todas as vezes estamos fazendo a nossa meia-culpa e polindo a nossa pedra bruta. A nossa pedrinha bruta, né? Para poder se manter sempre de uma forma adequada, coerente, né? E a justiça, ele tem que ser uma pessoa inegavelmente mais justa possível. O mais justa possível, né? Pela retidão, pela hombridade, pelo caráter, isso é fundamental. E isso é muito importante, né? Porque como a maçonaria busca a evolução do ser humano, a gente melhorar como ser humano, né? E como é uma família, a maçonaria é uma família, isso é muito importante realmente, o cara ser fraterno, o cara enxergar os outros, porque eu vou enxergar um estranho que eu nunca vi, por exemplo, que é maçom, eu vou ter já dentro de mim, né? Dentro da minha evolução, essa coisa, ele é meu irmão, ele é maçom, ele é gente boa, ele é gente fina, ele é um cara tem empatia, um cara que, né? Então, ele é meu irmão, né? Então, imagina dentro de uma própria família, né? Que são realmente parentes, que são sangue, vamos dizer assim. Né? Então é importante isso, é muito importante que a pessoa tenha consciência de que, poxa, vamos olhar um ser humano, outro ser humano como um irmão, porque é filho do mesmo Deus, Deus é um só. Como irmão, vamos ajudar, vamos tentar, né? Não vamos julgar. Né? Tem uma colocação muito, muito linda de um irmão, uma vez, que colocou a respeito dos pins, né? Das medalhinhas que se usa na lapela, né? Na maçonaria. Eu disse, sabe por que você usa aquilo? É para você ser reconhecido que você é maçom, para você se ostentar na sociedade que você é maçom? Ele disse, não, isso aqui é para mim. Toda vez que eu precisar, eu me olhar e precisar me contornar e me preparar para enfrentar a determinada situação. É quase que um freio de comportamento, né, de um ponto de recordação, um ponto de lembrança, né? Não é só ostentação, né? E eu achei isso muito, muito bonito por parte de um irmão uma vez. Então, nem sempre aquele PIN ele é uma ostentação, uma alegoria. Não é uma alegoria, é uma lembrança. É uma lembrança, é verdade, é uma lembrança. É um landmark. É uma lembrança, e isso é importante mesmo, sabe? E não precisa o ser humano, o maçom, usar um pin, né? Alguma coisa na roupa para dizer que é maçom. Para outro maçom não precisa. Primeiro, o próprio comportamento dele, a forma dele dentro da sociedade já vai chamar atenção, né? Que ele é, né, ponderado, um cara assim e tal. E depois existem meios que aí vem dentro da descrição maçônica, que isso é interno só dos maçons, meio de se conhecerem perfeitamente e aí, inclusive, saber se é regular, se não é regular, só no trocar informações ou enfim, né? Vai saber se o cara é regular, se ele está muito tempo fora de loja, não frequenta, vai saber também, no conversar. Então, existem meios entre maçons de se conhecerem que não precisa usar. Então, nem sempre o cara pode estar com aquilo ali para ostentar e não ser. Exatamente, né? Que é bem comum de acontecer. Muito comum também. acontecer. Então, tá sempre o pinzinho na lapela normalmente é o esquadro e compasso, né? É o sinônimo de ser maçom. Às vezes o cara, ele acha, ele diz, maçonaria é uma potência, não consegui entrar, vou dizer que sou maçom. Não quer dizer. Mas isso é muito importante. Eu vou deixar vocês agora à vontade, porque o tempo está curto, para vocês falarem o que quiserem aqui para os nossos telespectadores. Começa então, professor. Eu lembro que logo que tu abriste o programa agora, tu estava falando em referência da maçonaria como uma entidade, digamos assim, dos maçons, né? E eu diria que a maçonaria sobre a perfeição do ser humano, né? Eita. E, na verdade, me perdoem. Não, tranquilo, não tem problema. Propriedade dos telefones. Meu Deus, isso que eu botei no silencioso antes. Me perdoem. Mas a maçonaria, como uma legislação, qualquer coisa que se faça é perfeita, digamos assim. O que não é perfeito é o ser humano. A gente não é perfeito. Daí a história da pedra bruta. A gente é uma pessoa bruta.
com o aprendizado, vai lapidando até que se tenda à perfeição. Não jamais conseguiremos. Aí a perfeição, como perfeição eu disse, é a Deus. É a Deus, né? Meu irmão Roberto, por favor. Agora nós vamos estar praticamente se despedindo. Acho que tudo que podia ser um pouco já esclarecido, foi muito boa essa temática de hoje. Eu acho que a gente tem essa preocupação, né? Porque assim, o bom maçom e o mau maçom, ele se vê e se identifica pelos seus exemplos, né? Então, é sempre bom a gente poder saber e se amparar de pessoas que possam ter uma boa índole, um bom caráter, né? E existem também pessoas que têm isso e que não são maçons. Claro. Não é uma propriedade. Tem maus maçons também. Como tem maus profissionais, como tem em todas as áreas e profissões, né? Vamos aproveitar para dar então boa noite para os telespectadores. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado, boa noite. Boa noite.